Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria voltamos hoje a fazer esse momento de reflexão, comentando e refletindo juntos sobre o Evangelho do dia. Hoje celebramos a memória do martírio de São João Batista. Ouçamos então o Evangelho deste dia para depois refletirmos sobre ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão e minha cara irmã, celebramos então hoje a segunda festa de São João Batista. João Batista tem esse privilégio de ter duas festas no ano. A festa do seu nascimento, no dia 24 de junho, e hoje a memória do seu martírio, o dia em que ele, mais uma vez, confessou que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque deu a sua vida por causa da verdade, deu a sua vida pela sua fidelidade a Cristo. Em realidade, a causa da morte de João Batista é a sua fidelidade à sua missão. João Batista foi o precursor do Messias. Ele nasceu primeiro, ele começou a pregar primeiro, ele anunciou a chegada de Jesus e ele também morreu primeiro. Ele foi o precursor de Jesus também no seu martírio. Antes de Jesus, ele também deu a sua vida, deu o seu sangue, testemunhando assim a sua fé. A causa da morte de João Batista foi exatamente a sua fidelidade em dizer a verdade. Às vezes, não podemos nos omitir. Em algumas situações, não é possível não falar a verdade. Em algumas situações, você pode ser prudente, esperando o momento certo de dizer as coisas, mas em outras circunstâncias,
a omissão seria um pecado. E foi exatamente o que levou João Batista a dizer diante de Herodes que a sua conduta não era correta. Herodes vivia com a mulher do seu irmão Filipe. E Herodes gostava de conversar com João Batista, como o Evangelho diz, embora ele ficasse meio embaraçado, ou seja, ficasse sem jeito diante daquilo que João Batista lhe dizia, mas ele gostava de ouvi-lo, porque João Batista era um homem justo, era um homem santo, e por isso também Herodes o protegia, porque via a retidão de João Batista. Mas João Batista não é porque se tratava do rei, porque se tratava de alguém importante, vamos dizer assim, de alguém poderoso, que ele iria dizer algo que fosse o mais agradável. E por isso, diante de Herodes, ele diz: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Não é porque era o rei que João Batista ia dizer que estava certo. Isso é algo muito perigoso na nossa vida. Nós deixarmos de dizer a verdade com o medo de que vamos desagradar alguém. Podemos ser prudentes, podemos ver a hora certa de falar cada coisa, mas não podemos ser omissos, não podemos também deturpar a verdade. E foi isso que João Batista fez. Ele disse a verdade. Ele não poderia dizer outra coisa ao rei Herodes. E por isso o rei mandou prendê-lo. O rei se deixou influenciar exatamente pela sua amante Herodíades e prende João Batista. Ele não tinha a intenção de matá-lo, porque ele temia João Batista, sabia da sua santidade, sabia da sua justiça, da sua conduta correta, e por isso Herodes não queria matá-lo. O que Herodes queria, e para ele já seria suficiente, era somente calar essa voz. E por isso ele prende João Batista. Mas é interessante, no Evangelho usa a expressão chegou o dia oportuno. Oportuno para quem? Para João Batista? Não. Para Herodes? Também não. O dia oportuno para aquela que odiava João Batista, aquela que era a causa da sua prisão, Herodíades. Era o dia oportuno para ela. Herodes faz uma festa, convida as pessoas importantes e a filha de Herodíades entra na sala do banquete e faz ali uma dança que agrada a todo mundo, especialmente ao rei Herodes. E o rei, porque já tinha bebido muito, portanto, sem muito controle daquilo que ele dizia, ele faz uma promessa para a moça, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Aqui a gente já pode refletir também sobre o perigo dos excessos na nossa vida. O que levou Herodes a fazer essa promessa foi o excesso do álcool, o excesso do vinho. Não falou com total conhecimento do que estava dizendo, com total controle da sua vontade, mas se fez responsável por se colocar nessa situação. E aí, diante do que a menina pede, e a menina também foi esperta, ela não pediu logo ali sem pensar, ela não fez como Herodes. Herodes falou sem pensar, mas a filha da Herodíades, pelo jeito, tinha puxado a mãe, não falou sem pensar, foi se aconselhar com sua mãe, o que eu devo pedir? E a mãe não pensa na sua filha, não pensa que talvez o rei poderia dar algo muito bom para a sua filha, não, ela pensa em si. E mais do que pensar em si, ela se deixa levar pelo seu rancor, pela sua raiva contra João Batista, que tinha dito aquilo que era o certo, aquilo que era verdadeiro. E ela então vê ali a oportunidade de acabar com João Batista. E aqui, meu caro irmão, minha cara irmã, não é bom nem a gente imaginar muito essa cena. Mas, por outro lado, a gente reflete para ver como que as paixões podem degradar, podem humilhar, podem rebaixar o ser humano. O que é o ser humano quando se entrega às suas paixões? Essa mulher, cega pelas suas paixões, primeiro por viver no adultério, depois pelo seu rancor, pelo seu ódio. Agora ela pede que no meio de um banquete
se traga numa bandeja a cabeça de um homem. Vejam como que as paixões se encontram. Parecia que era amor que ela tinha por Herodes, mas agora ela já se deixa levar por um ódio, por um desejo de vingança, que a leva a fazer coisas que nos causam repulsa. Trazer a cabeça de uma pessoa em qualquer situação já seria horrível, mas muito mais em pleno banquete. A que ponto chegou essa mulher? E João Batista, assim, dá a sua vida por Cristo. Testemunha com o seu sangue a sua fé. Ele que batizou Jesus nas águas do Jordão, foi agora batizado em seu próprio sangue. Ele que precedeu Jesus na pregação, agora também o precede com a sua morte, dando também assim o seu testemunho. São João, o evangelista, diz que João Batista veio para dar testemunho da verdade. A verdade que é Cristo, e ele testemunha o apresentando ao povo e dizendo que ele é a quem o povo deve seguir e não mais a João, mas ele dá também testemunho da verdade quando ele morre por causa da verdade, por causa da sua fidelidade a Deus. Para nós terminarmos, uma reflexão interessante é que quando Jesus foi condenado, foi preso na sua paixão, ele foi levado à presença de Herodes. Herodes tinha uma grande curiosidade de conhecer Jesus. Ele olhava para Jesus como um grande mágico. E por isso, quando Jesus chega, ele fica feliz. Era a ocasião de ele assistir um milagre, como se assiste a um truque de mágica. E Jesus não fez nenhum milagre na presença de Herodes. Mais ainda, Jesus não disse uma única palavra diante de Herodes. E por que Jesus não falou a Herodes? Porque Herodes já tinha calado duas grandes vozes que Deus lhe tinha dado. Primeiro, a voz da sua consciência ao não ouvi-la e ao viver no adultério e ao condenar João Batista à morte. E a segunda voz que ele calou foi a voz do próprio João Batista. E por isso, Jesus não falou a Herodes. Meu caro irmão e minha cara irmã, João Batista, durante a sua pregação, dizia: é preciso que ele, o Messias, cresça e que eu diminua. Aquilo que João Batista falou, ele viveu. Jesus foi crescendo, Jesus foi se tornando mais conhecido e João Batista foi caindo no esquecimento da prisão, no abandono da prisão, e lá ele dá a sua vida por Cristo. Algo que nos chama muito a atenção e que é um grande mistério, é que Jesus não visitou João Batista no cárcere. Será que Jesus se esqueceu? Será que Jesus abandonou João Batista? Não, fazia parte dos planos de Deus que João Batista passasse por esse momento. Era também o seu deserto, era o seu último deserto, era uma grande provação para a sua fé. Assim como Cristo viveu também o seu abandono na cruz, João Batista viveu o seu abandono no cárcere. Mas Cristo não o abandonou. A graça de Cristo estava com ele, a força de Cristo estava com João Batista e, sobretudo, lhe estava reservada uma grande coroa na outra vida. Ele enfrenta esses sofrimentos com a certeza de que aquilo que Deus reservava por ele é muito maior do que o sofrimento que ele iria enfrentar. Que, portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, nós possamos aprender com João Batista a fidelidade, dizer a verdade, não ter medo da verdade, não ter medo da nossa fé, não termos vergonha de Cristo. Se muitas vezes o nosso comportamento pode ser causa de zombaria, de que riam de nós, não tenhamos vergonha da nossa fé, não deixemos de fazer o bem por causa disso. E se em algum momento também nós enfrentamos o abandono, o esquecimento, tenhamos confiança. Aparentemente poderemos estar abandonados e esquecidos, mas Cristo estará sempre conosco, nos fortalecendo, nos consolando em cada momento. Amém. Encerremos agora com a bênção.
Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.